Gente, olha só, presta atenção como é que a gente vai resolver esse tipo de expressão. Perceba que aqui a gente tem fração e número decimal. Para poder resolver essa expressão, ou a gente coloca tudo em fração ou tudo em número decimal. Nesse caso, a gente vai colocar tudo para fração, por quê? Porque a questão pediu. Mas a gente poderia também transformar as frações em número decimal para poder resolver, tá legal? Então, vamos lembrar como é que eu transformo um número decimal em fração. Então, lembra aquele vídeo que eu mostrei para vocês? Aqui no caso, ó, eu tenho 0,3. Então, o primeiro passo é escrever o meu numerador, né? Que é o número que fica em cima lá na minha fração. Se eu tenho 0,3, o número que está aqui, ó, se eu esquecer dessa vírgula, é 0,3, certo? Só que a gente não escreve 0,3, né? Esse zero à esquerda, ele não tem valor. Então, na verdade, eu vou escrever só o 3. Então, meu numerador vai ser 3. E meu denominador vai ser quem? Vai ser 10. Por que que vai ser 10? Porque o meu denominador, eu sempre vou escrever uma potência de base 10. Ou seja, a quantidade de zeros aqui vão depender do quê? Da quantidade de casas decimais que eu tenho. No caso, no menos 0,3, eu tenho uma casa decimal. Por isso que eu divido por 10. Se eu tivesse duas casas decimais, eu dividiria por 100. Se eu tivesse 3 casas decimais, eu dividiria por 1000. Então, a quantidade de zeros é igual à quantidade de casas decimais, tá bom? Então, eu vou reescrever isso aqui, ó. Vai ficar 1/2. Esse mais na frente, ele não vai trocar o sinal de quem tá lá dentro, então eu já vou tirar de dentro do parênteses, vai ficar menos o 3 décimos, que é a fração que representa esse número decimal aqui. Mais 1/6, ok? Agora é só eu resolver isso aqui. Lembrando que soma e subtração de fração, o que que eu preciso fazer? Eu preciso igualar os meus denominadores. Então, eu vou precisar fazer o MMC entre meus denominadores para poder encontrar o quê? Um valor igual. Então, eu vou fazer aqui, ó, o MMC entre 2, 10 e 6. Vamos ver quanto vai dar. Vou começar dividindo por 2. 2 dividido por 2 é 1. 10 dividido por 2 é 5. 6 dividido por 2 é 3. Vou dividir por 3. Vou dividir por 5. Isso aqui deu 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, meu MMC entre 2, 10 e 6 é 30. O que que é esse 30? Esse 30 vai passar a ser o meu novo denominador. Então, eu vou reescrever essas frações aqui, encontrando frações equivalentes a cada uma delas, cujo denominador vai ser 30. Então, perceba, ó, o 1/2 vai passar a ser uma fração cujo denominador vai ser 30. Então, que pergunta eu faço? Lembra que a gente estudou isso ano passado? Eu vou perguntar, 2 vezes quanto que dá 30? 2 vezes 15. Então, se eu multiplico o meu denominador por 15 para achar o meu novo denominador, que é 30, eu obrigatoriamente preciso multiplicar também o meu numerador por 15. 15 vezes 1, 15. Menos, eu sei que a minha nova fração vai ter denominador 30. Vou fazer a mesma pergunta. Por quanto eu multipliquei o 10 para achar o 30? Eu multipliquei por 3. Então, se eu multipliquei o meu denominador por 3, falta eu multiplicar quem? O numerador. 3 vezes 3, 9. Mais 6 vezes quanto que vai dar 30? 6 vezes 5. Então, eu multiplico o numerador também. Agora, eu posso resolver, porque eu já igualei os meus denominadores. Fiquei com 15 30avos menos 9 30avos mais 5 30avos. Então, é só resolver isso daqui diretamente, tá bom? Ó, 15 menos 9, como é que eu resolvo subtração de fração? Eu vou repetir o meu denominador e eu vou subtrair os meus numeradores. 15 menos 9, 6, mais 5 30avos. Soma de frações, eu vou repetir o meu denominador, que é igual, e eu vou somar o numerador.